Bom dia a todos, vamos fazer mais esse vídeo aí para vocês, né? E para todos da Ordem da Coroa também, que estiverem assistindo. Mas antes do vídeo, eu peço que você se inscreva se não está inscrito, clique aí no sininho para receber as indicações de vídeos novos, né? As notificações. Bota aí o gostei, o like, essa coisa toda que falo aí, aquela mãozinha ali, porque aquilo também no YouTube, aquilo ajuda a divulgarmos esses vídeos, né, que é o que nós queremos para a autorrealização das pessoas, né, a finalidade maior da Ordem da Coroa, né, e esse é a nossa missão, como Shidhal, nosso mestre, né, nos diz que aquele que mais serve é o que melhor será servido, e servir sempre mais e cada vez melhor. Então é isso que nós queremos, que esses vídeos sirvam como uma possibilidade de servir a todos, né, que estiverem fazendo o bom uso dessas palavras que a gente humildemente busca colocar aqui. Mas então, eu estou sempre sendo solicitado de falar de alguns temas e tal, né? Então a gente vai seguindo aí o que as pessoas precisam ouvir. E agora eu tenho aqui os poderes ocultos do ser humano. Isso aí tem muito a ver com aquilo que eu falo, vocês já me ouviram falar em outros vídeos, da questão da consciência cósmica, né? O que é isso? É você se inteirar da sua natureza não física. Porque é um grande equívoco quando a gente fala assim, a gente, para ser uma expressão correta, quando você está com alguma doença, quando você está com algum mal, alguma dor, você não tinha que dizer que eu estou com uma dor. Você tem que dizer assim, o meu corpo está com uma dor. Porque quando você diz que eu estou com uma dor, ou seja, é o meu corpo, é o meu invólucro, é a mesma coisa que eu dizer que a caixa do sapato está apertada. E a caixa do sapato é só para guardar o sapato. Quem está apertado ou não é o sapato. E fazendo essa metáforazinha, essa comparação, obviamente bem simplesinha, mas é que a gente quando fala, você aí que é acadêmico, intelectual, você me perdoe fazer essa metáforazinha simples, mas tem muita gente que às vezes não tem nem tempo de pensar porque está trabalhando, se esfalfando e não se deu conta. A caixa de sapato é o nosso corpo, né? O sapato é o nosso ser, é o que importa ali dentro da caixa. Então se a caixa está arrebentada, você vai lá, pega um durex, né? Você conserta, você amarra, faz qualquer coisa para ela funcionar, ou seja, guardar o sapato, né? E o sapato é que tem que ser cuidado, tem que ser engraxado, tem que ser limpo, tem que estar arejado, de vez em quando botar para apanhar sol e vai por aí afora. O nosso corpo nós vamos cuidar para que nunca o sapato fique fora da caixa. É simples assim. Então, quando a gente olha para o nosso ser, é que aí nós vamos ver os poderes que a gente tem. Porque aquilo que se interliga ao universo não é o corpo, embora as nossas células também tenham uma correspondência cósmica. Elas se comunicam com o universo, elas são inteligentes, né? Aliás, olha eu falando errado novamente. As nossas células não, as células do nosso corpo, porque nós não somos o nosso corpo. Se as pessoas tivessem essa consciência, elas dariam maior atenção à saúde do corpo, que é necessário, e menos ego de trazer o corpo do jeito que ele parece bonito. Ou seja, as pessoas às vezes não engraxam o sapato, não limpam o sapato está todo, pisou na lama, larga o sapato enlameado, mas a caixa, se ele mostra a caixa para
Alguém vai dizer, olha, dentro dessa caixa tem um tesouro, porque a caixa está tão bonita. E tem gente que enfeita a caixa, tem gente que bota botox na caixa, tem gente que, olha, o que faz na caixa é uma coisa incrível, mas o sapato está lá guardado, todo sujo de lama. Às vezes a sola já começou a furar, ele nem pensou em trocar a sola, porque aliás ele anda com sapato em qualquer lugar, porque ele não dá bola para o sapato. Ele se preocupa com a caixa, porque a caixa todo mundo está vendo. Então a caixa, aí ele vai chegar numa festa, mostrar a caixa e olha como eu tenho um sapato bonito, mas ele mostra a caixa. Então, não estou dizendo para você não cuidar também de uma estética do corpo, tudo bem, isso aí a gente entende que cada um tem uma maneira de ver, mas vamos pensar direitinho que o corpo deve ser cuidado sim, ele precisa ter saúde, ele precisa ter uma condição física. É óbvio que se você tem uma caixa fraquinha, o sapato vai pesar, vai estragar a caixa toda. Então, você vai botar uma caixa resistente. Então, seu corpo tem que ser resistente, você tem que cuidar, você não pode envelhecer. Envelhecer é sinal de que você não cuidou do corpo. Envelhecer é uma expressão que não devia existir. A gente tem que ter mais idade. Envelhecer é as porcarias que a gente come, os maus pensamentos que a gente tem, os excessos de raiva, de rancor, de ódio, de cobiça, de essas coisas, os excessos de vaidade, de orgulho, de ambição. É tudo isso que vai nos envelhecendo, pois vai nos tornando pessoas ou seres com um corpo intoxicado. E as toxinas é que vão nos dando idade, vão nos dando ruga. Esse negócio de ruga é um pouquinho daquilo que a gente não tratou na vida. Não é que ficou velho. Velho não tem que ter ruga. Você vê pessoas idosas que têm um espírito maravilhoso. Eu mesmo tenho uma vizinha que vai agora, dia 14 de julho, completar 100 anos. Eu mudei para a minha casa já tem praticamente 40 anos e ela entrou logo no mesmo ano que eu, assim, uns meses depois, né? E até hoje ela está lá. Eu quero aqui, se alguém estiver ouvindo, a dona Odete, eu quero aqui dar os parabéns pelo conjunto da obra da vida dela. Está inteirona, com a cabeça boa, a família cuidando, uma família maravilhosa, né? Desses meus vizinhos de porta, né? E ela vai fazer 100 anos e está lá inteirona. Se eu chegar lá do jeito dela, eu vou ficar feliz da vida, porque ela está com a sua caixa inteira, mas o seu espírito está cada vez mais iluminado. É uma pessoa que, nesses 40 anos que a gente se conhece ali, 40 eu estou arredondando, já estamos no 39 para 40, né? Eu mudei para lá no segundo dia de 1980, é só fazer a conta, está quase 40. Então, o que acontece? Ela nunca eu vi a dona Odete reclamar de nada. E ela faz questão de cuidar da casa, de fazer comida para a família. É aquela tipo uma matriarca, mas não é matriarca mandona, não. É aquela que é a simplicidade, que é o pilar daquela família e está ali inteirona. Então, quando ela desencarnar, deixar a caixa aí, o espírito dela vai ser uma luz que vai iluminar o Rio de Janeiro inteiro. Então, gente, é isso que a gente tem que pensar. Você tem que cuidar do seu ser. Como é que você cuida do seu ser? Procurando ser mais altruísta, procurar ser mais amoroso, procurar compreender seus familiares, procurar não encrencar com a chatice que todos nós temos. Cada um de nós tem uma chatice, pode estar certo, uma mania, uma perfeição qualquer, eu tenho que ser certinho, tenho que deixar de um jeito certo. E quando você encontra num ambiente familiar, social, profissional, ninguém é perfeito, ninguém tem... Aliás, não é nem ser ou não perfeito, ninguém é como você quer que seja. A verdade é essa. Não existe essa... O que é perfeito? É o cara que
é todo arrumadinho, mas perde um tempo danado e chega no final da produção, não entregou a produção, ou é aquele meio bagunçadinho, mas que é ágil e entregou a produção? Não sei. Pode ser que em determinadas circunstâncias, determinadas leituras, a coisa está arrumada, tem sua importância. Mas em outras, a produção maior é mais importante. Aí é uma questão de se chegar a um balanceamento. De repente chega-se ao meio termo, mas de repente não é nenhuma questão de meio termo. É uma questão da gente entender que as circunstâncias ditam um pouco como deve ser. É aquilo que eu já falei uma vez como exemplo, me lembrando do afundamento do Titanic. Se o Titanic quando ele estava viajando numa boa, o maître lá daquele restaurante mais luxuoso do navio, valia a pena, dentro das lógicas dele, discutir de que lado o talher tinha que ficar, se botava o talher de prata, o talher de ouro, ou a taça de cristal, ou uma taça mais simples que podia quebrar, qualquer coisa. Ele discutir isso, perfeito, está dentro do fazer a coisa bonita, porque é o restaurante mais luxuoso, né? Afinal, quem frequenta o restaurante vai ter esse tipo de exigência, né? Para uns pode não valer nada, mas para outros vale. Tomar um vinho num cálice de cristal fininho tem o seu sabor também, sabia? Não é só frescura de rico, não. O cálice de cristal fininho, as papilas, elas sentem mais o gosto do líquido que está dentro daquela taça. Então, os apreciadores de um bom vinho, né, eles vão saber usar uma taça ou um cálice adequado para tomar o seu vinho. Então, isso tudo é beleza. Agora o navio começou a afundar. É uma pergunta que eu vou fazer. É certo o maître ficar ali preocupado em arrumar as toalhas bonitinhas, trocar uma toalha que tem um pinguinho de vinho ali, porque não pode, né? Uma toalha suja. Né? Como é que esse povo que usa a primeira classe vai falar? Não vai admitir uma toalhinha com um pinguinho de vinho. E o navio afundando. Aí, olha, qual é o peso que tem uma coisa que outra? É a circunstância. Nessa circunstância, qual é a prioridade? Descobrir onde estão os coletes salva-vida de todo mundo. E ver se tem para todo mundo. Tem essa também. E ver as prioridades. Quem é que vai salvar primeiro? Os idosos, as crianças? Ou quem é que vai fazer? Como é que vai fazer? Então vê que as prioridades, existe uma coisa que se chama dança das prioridades. Você tem que ir tendo o bom senso de ir adaptando as realidades do momento. E aí vem aquilo da Dona Odete. Ela com certeza viveu uma vida com sabedoria. E olha que a gente, óbvio, eu não convivo dentro da casa dela, porque eu não sou daquele, nem eles são também, de viver um dentro da casa do outro, né? Porque isso tem que ser uma coisa quase que espontânea. Mas a gente escuta, né? Ela na dela o tempo todo, sempre rindo, sempre contando um caso. Eu nunca vi a Dona Odete vir com uma notícia triste, uma notícia trágica. Porque tem gente que adora pegar uma notícia trágica e contar aquela notícia como se ela estivesse gostando da tragédia. Olha, eu vi um cara que saiu com uma metralhadora, fuzilou 200, você viu que absurdo. Aí aquilo cria nas mentes das pessoas. Quando uma pessoa dá uma notícia dessa, por exemplo, num ambiente com 30 pessoas, sabe o que acontece? Ela gerou em cada pessoa daquela uma carga enorme de adrenalina, de corticoides, e dependendo da pessoa mais sensível, a carga ainda é mais forte. O choque vibracional é muito grande. Então, essa pessoa, além de ser uma pessoa que se envelhece, ela vai contribuir para o envelhecimento dos demais. Por causa de quê? Porque ela vive da tragédia como uma forma de chamar a atenção. Então, veja que essa questão que nós estamos tratando aqui é daquilo que está dentro de nós como poder, e dentro de nós não é do corpo, não. É o nosso espírito, é a nossa alma.
é a maneira que a gente vê a vida, é a maneira que a gente atribui valores, né? E isso eu já falei também em vídeo. Quando a gente olha o que tem preço como valor, a gente envelhece mais, porque tudo que tem preço perde valor, o valor do preço. Mas tudo que tem valor absoluto, como é o amor, isso nunca acaba, nunca termina. E aí, quando a pessoa vive uma vida com amor, uma vida com solidariedade, com altruísmo, com vontade de... Quando você consegue vencer a inveja, o que é isso? Você vê o sucesso do outro com uma satisfação enorme, admirando que o outro teve um sucesso a seu ver, porque às vezes o outro não acha que teve tanto sucesso. Por quê? Porque o sucesso também é uma consideração subjetiva. O que pode ser sucesso para você não é para mim. Se você disser que você é um excelente jogador de futebol, que está com sucesso extraordinário, eu vou bater palma e tal, mas eu nunca tive muita fanatismo por futebol, porque eu gosto de ver um jogo de futebol, mas eu quero saber quem é que é mais, quem é menos. Eu sei que isso aí hoje é um negócio que está até meio chato. Na minha época ainda se via os times jogarem. Na minha época, a gente tinha decorado o time inteiro, porque o time passava 10 anos os mesmos caras. De vez em quando saía um, entrava outro, mas continuava. Eu me lembro na minha época, o Castilho Pinheiro, no Tricolor, né? Tem aqueles outros do Flamengo, do não sei o quê. A gente sabia que aquele cara era do Flamengo. Inclusive, nessa época a gente ficava irritado quando um saía de um time para o outro. Hoje não tem time nenhum. Eu estou vendo aí essa tal de seleção brasileira, só tem estrangeiro. Os caras vão lá para fora, não estão nem aí para o Brasil, nenhum deles. Quando muito tem uns parentes aqui, são a meia dúzia que vem a ter sucesso, ganhar muito dinheiro, entendeu? Porque isso tudo virou um comércio. Então eu já não gostava mesmo, quer dizer, não sou fanático, não é que eu não gosto. Então se a pessoa diz que tem um sucesso no futebol, eu olho para a cara dele, é legal, legal. Mas isso não me toca. Agora você chega uma pessoa, olha, eu tive aqui uma ideia boa, escrevi um livro, o livro fez um sucesso danado, foi, poxa, que legal, me dá aí um livro, eu ainda vou pegar o autógrafo, porque eu vou querer ler o livro. Aí isso me interessa, ideias, me interessa saber, e vou prestigiar o que eu puder essa pessoa para cada vez fazer livros melhores. Eu não vou invejá-lo de dizer que eu queria ter feito também um livro de sucesso. Então, que eu trate de fazer para ter um sucesso ou não, mas isso é problema meu, não é problema do mundo. Então, não é também para eu me frustrar por causa disso. É fazer o que tem que ser feito. E aí, falando da velhice, o corpo envelhece quando você vive do ego. Sabe por quê? Porque o ego é do corpo. O ego não é algo do espírito. O ego vem com o corpo, né? Com a mente. Agora, quando você entra com o espírito, né, o ego está muito mais para a pituitária do que para a pineal, são essas duas partes que conectam. A pineal conecta com o espírito, a pituitária conecta com o corpo. Então o ego, ele vai te consumindo, porque o ego vai te obrigando, é o tempo todo com aquela adrenalina de conseguir alguma coisa. Aqueles caras que estão em academia, eu acho esse negócio de academia, de malhar, não é que a academia é ótimo, esses donos de academia não ficam achando que eu estou contra o seu negócio, não. A academia é muito bom, mas é bom para quem é comedido. Mas tem gente que quer malhar, o corpo tem que... Mulheres que eu vejo aí, que antes eram bonitas, tinham o traço feminino do corpo, hoje musculosas e tal, isso aí eu não acho que... Para mim não serve, mas serve para outros. Também não vou julgar aqui que é ruim ou que é bom, para mim não interessa. Então o que acontece? Isso sobrecarrega o corpo. E essas pessoas envelhecem mais rápido. Por quê? Por causa do ego. Porque achavam que ter músculos excessivos, né, é aquela coisa. Né? Eu prefiro que, ao invés dos meus braços serem cada vez mais fortes, que a minha cabeça seja cada vez mais forte. Então, para mim, é um valor. Né? Agora, é isso que a gente tem que pensar. O corpo, o ser humano tem uma força extraordinária
tem poderes extraordinários que fazem essas transformações e as transmutações, e é o que a gente diz. O corpo se desenvolve, mas ele tem um limite. O espírito evolui. Então eu quero evoluir, embora possa, em alguns momentos, desenvolver um corpo mais sadio, com a musculatura mais eficiente para não se desgastar. E isso é o que a gente deve buscar fazer. Então, fortaleça o seu corpo, mas nunca deixe de evoluir o seu espírito. E aí você vai descobrir todos os poderes que você tem no uso da sua mente, mas é a sua mente espiritual. É aquilo que te dá, é o mental superior, que você vai acessando e vai chegando a conseguir a conexão cósmica que te bota sempre numa sinergia, e aí você consegue visualizar a sua felicidade que está dentro de cada um de nós, como eu sempre tenho dito. Você vai descobrindo a sua própria luz, e aí não vai precisar de mais nada. Você se basta, porque o seu espírito é um espírito que evolui. Então, isso aqui eu gostaria de dizer, e vamos seguir o exemplo da Dona Odete. O meu mais profundo namastê.